Bom, hoje nós vamos mergulhar num empreendimento industrial que é literalmente um monstro dos anos 70 no Brasil. É aquela história fascinante de como projetos de engenharia super abstratos e põe complexos nisso saíram do papel e viraram uma realidade gigantesca aqui no nosso solo. Vamos destrinchar o passo a passo da construção da fábrica de cimento Barroso, um verdadeiro triunfo de planejamento e execução. E para dar o tom da magnitude dessa obra, tem uma frase nos registros históricos que acerta em cheio. A distância que separa, no tempo e no espaço, estas plantas desta realidade é mais do que um simples episódio. É uma história de trabalho, de criação e de transformação. Isso não só mostra o tamanho épico da expansão, mas traz para a mesa o fator humano, sabe? O esforço absurdo que fez tudo isso acontecer. E quando a gente fala em distância, era uma distância monumental mesmo. Pensa no contraste. De um lado, os escritórios frios e calculistas da FL Smith, lá em Copenhague, na Dinamarca, onde tudo foi desenhado. Do outro, a realidade crua, quente e em expansão de Minas Gerais. Naquela época, o consumo de cimento nos centros urbanos do Brasil estava estourando. Precisava de expansão para ontem. E esses projetos dinamarqueses precisavam ganhar vida aqui nos trópicos. Com a expansão aprovada, a bola foi passada para a Enfab, que ficou com a responsabilidade colossal de fabricar as peças metálicas pesadas. Aí começaram a chegar as plantas, mas não eram poucas não, milhares de desenhos técnicos e layouts detalhados vindos da Europa, projetos de dutos gigantescos, silos enormes, moegas absurdamente complexas, tudo precisando de uma precisão milimétrica. Imagina o departamento de engenharia se deparando com essa verdadeira montanha de papel. A missão número 1 não era sair cortando chapa, era verificar incansavelmente se aquelas plantas funcionavam na nossa realidade. Na verdade, eles tiveram que alterar e adaptar muitos desenhos originais logo de cara. Por quê? Para não ter que recorrer a improvisos ou dar aquele famoso jeitinho ou gatilho na hora crítica da montagem final. Para organizar esse caos estrutural e domar a caldeiraria pesada, o trabalho foi quebrado em duas fases muito claras. A primeira era 100% planejamento, adaptação e detalhamento das plantas europeias. A segunda fase, aí era a transição do papel para o aço, a execução bruta e a montagem de fato. E a parte humana desse planejamento é incrível. Engenheiros, projetistas, horas e horas a fio debruçados sobre as pranchetas, eles precisavam pegar aquela engenharia europeia complexa e traduzir para algo prático para o chão de fábrica. O resultado disso? O fluxograma, que era basicamente o roteiro de sobrevivência da fabricação. Esse fluxograma era praticamente o mapa da mina. Ele resolvia 3 coisas cruciais. Primeiro, a planificação geométrica exata, ou seja, como cortar e dobrar o aço milimetricamente. Segundo, como fatiar essas peças colossais de um jeito que desse para transportar depois. E terceiro, criava um sistema de codificação rigorosíssimo para os milhares de pedaços que logo estariam no canteiro de obras, esperando para virar um prédio. E aqui a gente bate num contraste de complexidade enorme. Curvar uma chapa retangular para fazer um tubo básico é uma coisa, geometria simples, certo? Agora tenta calcular a interseção exata de um cilindro penetrando um cone na diagonal. Para que essas peças monstruosas se encaixem perfeitamente lá na frente, a geometria descritiva por trás do corte tinha que ser cravada. Fazer isso na mão ia levar uma eternidade, e um errinho de milímetro seria fatal. Então, como resolver essa pedreira matemática lá nos anos 70? Com o funcionário mais disputado da Ingfab na época, o computador Oliver 101. Era uma máquina de mesa pioneiríssima, um salto de tecnologia absurdo. Ela era programada justamente para mastigar e resolver essas equações insanas de geometria, que as grandes estruturas e os precipitadores eletrostáticos exigiam. A rotina era implacável. Os engenheiros montavam o problema, preparavam o programa e alimentavam a máquina. Em questão de segundos, o Oliver 101 cuspiu o resultado com uma precisão de cair o queixo, até 10 casas decimais. Essa exatidão toda no piscar de olhos foi o que blindou a integridade de todas as peças planejadas para a fábrica de Barroso. Cálculos resolvidos. Tudo lindo no papel. Aí bateu a barreira física, a logística. Estruturas de caldeiraria pesadas são gigantes, mas são ocas. Se colocar isso num caminhão normal, está se pagando para transportar ar. O volume é assustador, mas o peso é relativamente baixo. Pagar o frete rodoviário por volume para essas peças cruzarem as estradas ia custar uma fortuna incalculável ao cliente.
A sacada para resolver isso foi simplesmente genial. Sabe o que a Ingfab fez? Eles eliminaram a necessidade do transporte rodoviário pesado. Decidiram montar uma fábrica temporária dentro do próprio canteiro de obras em Barroso. Em tempo recorde, só 10 dias, levantaram um galpão de 300 metros quadrados. Tinha um escritório, setor técnico, almoxarifado. Eles literalmente fincaram bandeira no campo de batalha. Com a estrutura de pé, o ritmo foi para a estratosfera. O arsenal montado no local era impressionante. 60 profissionais botando a mão na massa, 20 máquinas de solda operando sem parar, 2 calandras colossais, guilhotinas gigantes e maçaricos de corte oxietilênico trabalhando a todo vapor. Ter todo esse poder de fogo a metros de onde as peças seriam erguidas garantia uma velocidade inigualável. Lá no chão de fábrica improvisado, a teoria dos fluxogramas finalmente ganhava peso. Chapas grossas de aço eram marcadas no giz, cortadas e jogadas no ritmo implacável das calandras. Era o som pesado do aço sendo forçado a dobrar, assumindo as curvas exatas que até então só existiam como números decimais lá no computador Oliver 101. E para amarrar todo esse quebra-cabeça, o galpão era um verdadeiro festival de faíscas da solda elétrica. As proporções colossais idealizadas no projeto iam nascendo ali, diante dos olhos da equipe, costurando placas grossas e dando a força estrutural que aqueles pesados subconjuntos precisavam. Mas soldar não era o fim da linha, não. A régua de qualidade continuava lá no alto. As soldas que iam aguentar mais tensão passavam por um rigoroso teste de radiografia de raio-x. Só depois de aprovadas, sem nenhuma falha, as peças ganhavam aquela cor vermelha clássica, um fundo protetor de Zarcon-Primer à base de óxido de chumbo para blindar o aço contra as intempéries do tempo. É muito interessante ver como a dinâmica de confiança operou nessa fase. No começo, o pessoal da companhia de cimento era super desconfiado, inspecionava cada centímetro. Mas, conforme as peças iam saindo da fábrica local absolutamente impecáveis, sem um único erro de medida, essa fiscalização dura virou rapidamente apenas uma formalidade de rotina. A confiança foi conquistada na base da precisão. E aí a gente chega no clímax. As medições finais em campo. Cada peça pintadinha, catalogada, com seu código certinho, só esperando a hora de sair do chão para tomar seu lugar definitivo na estrutura. Toda a exatidão daquele planejamento inicial de meses ia ser colocada à prova final. Lentamente, os guindastes entraram em cena, aquelas estruturas vermelhas e gigantescas subindo e rasgando o céu. E o mais incrível, elas se encaixavam umas nas outras como engrenagens de um relógio fino. Aquela geometria descritiva cravada lá no início valeu cada segundo. O encaixe foi perfeito, sem precisar forçar nenhum ajuste na hora. Somando todo esse esforço impressionante de engenharia, caldeiraria e logística, qual foi o resultado final? 800 toneladas. Esse foi o peso exato de pura realidade metálica produzida através de muita inteligência, dedicação técnica e uma audácia enorme. Esse foi o grande troféu do Projeto Barroso. Aquele desenho técnico abstrato que cruzou o oceano vindo da Dinamarca, agora estava ali, erguido como um verdadeiro titã de aço na paisagem de Minas Gerais. 800 toneladas devidamente instaladas para alimentar a fome de crescimento do mercado brasileiro, tudo orquestrado pela equipe da Ingfab. O que nos deixa com um questionamento muito profundo para fechar essa nossa exploração. Diante de uma engenharia analógica tão espetacular como a dos anos 70, feita com papel, computadores pioneiros e cálculos rigorosos, como essa precisão do passado molda a forma como erguemos os gigantes estruturais hoje em dia? Com certeza, os alicerces da nossa engenharia contemporânea foram forjados nesse mesmo rigor de antigamente. É algo realmente fascinante de se pensar. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise profunda com a gente e até a próxima exploração.